Eu tenho uma outra versão aqui, muito linda também, que diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então vamos destacar aqui, ó. Diga comigo: alma, vida e palavra. Três coisas que nós precisamos destacar e aprender nessa noite: alma, vida e palavra. Queridos, esse verso, ele está, prometo que eu vou ser bem rápido, bem direto nessa noite, não vou demorar. Esse verso, ele está em movimento, como eu já falei para os irmãos. Às vezes você olha, parece que ele está parado, mas o que está acontecendo nesse texto, Salmo 119, verso 25, é um movimento deste jovem, talvez Davi, não sabemos o autor desse salmo, mas a alma dele está em movimento. E bem dizer, você não está parado agora, por exemplo. O teu corpo está parado, o teu corpo está sentado, mas aí dentro existe algo que é movimento. Então, nós já aprendemos que nós não somos apenas corpo, nós não somos um boneco, nós não somos uma marionete que é oca por dentro. Nós somos um ser humano, um ser vivo. Nós temos uma instância que é uma instância física, que de alguns é bonita, como é o caso do pastor, diga amém. Outros é mais ou menos, né? Outros já é bem pior, que é só Cristo na cama. E aí, mas algumas pessoas têm a sua instância física de alguma forma. Alguns mais velhos, outros mais jovens. É o teu físico, teu rosto, essa instância física. Você cuida, você alimenta. Você precisa comer, você precisa tomar água, você precisa dormir para cuidar disso daqui, do corpo. Agora aí dentro você tem outra instância, que é a tua instância psíquica, tua instância interior, tua instância emocional. E qual que é a diferença? A diferença é que essa instância de dentro, ela só para de se movimentar quando você morre. Desde o primeiro dia em que você entra nesta terra e o fôlego de vida é soprado nas tuas narinas, você está em movimento, e o movimento nunca para, é que nem o coração. Você já percebeu que o coração é um dos únicos órgãos do corpo que não para um minuto sequer durante a vida toda? Que se ele para, você morre, né? Claro que se você, às vezes tem pessoas que têm uma parada e depois são reanimados, mas eu estou falando num estado natural. O coração, ele está sempre bombeando, é um músculo que está sempre funcionando, sempre. Ele não para, ele não cansa. Da mesma forma, o teu coração interior, ele está sempre bombeando, ele está sempre se movimentando. A tua alma, ela está sempre em movimento. Pessoas com almas mais movimentadas, elas são ainda piores. Elas são aquelas pessoas turbulentas. Tem um bichinho carpinteiro, não param em lugar nenhum, não param em igreja nenhuma, não param em relacionamento nenhum, não param em emprego nenhum, não param em projeto nenhum, diga amém? É a pessoa movimentada, ela é turbulenta, ela se movimenta muito no coração. O coração é movimentado. Como assim não para, pastor? Por que a pessoa não para? Porque uma hora o coração dela está na igreja, daqui a pouco o coração dela já sai da igreja. Uma hora o coração dela está naquele relacionamento, daqui a pouco já se movimenta, o coração pula fora do relacionamento. É por isso que a pessoa, ela não para, o coração dela fica se movimentando. Agora, quando você está sentado, você está em movimento aí dentro. Você está tendo sensações, você está tendo emoções.
Você está pensando, você está imaginando, você está pensando alguma coisa, você está meditando alguma coisa, que eu não estou vendo, mas Deus está ouvindo e vendo. Está imaginando, está olhando, está observando, está em movimento, está sentindo alguma coisa, desânimo, vontade de ir embora, vontade de ficar, vontade de orar, vontade de ouvir a palavra. Você está sentindo coisas, você está em movimento. E a nossa alma, amados irmãos, ela está sempre em movimento. Agora, a alma desse jovem, dito isso, ela faz três movimentos, que são os movimentos necessários para toda pessoa que quer avançar, voar, viver novos ares, novidade de vida em sua vida. Você é essa pessoa? Você é essa pessoa que quer viver coisas novas? Você é essa pessoa que quer mudança, transformação? Se você é esse tipo de pessoa, se você está cansado de ficar no pó, você precisa fazer os movimentos do salmista. Diga aleluia. Os movimentos. Ele faz três. Por quê? Porque ele fala ali, ele usa uma metáfora. Quando ele diz que a alma dele está apegada ao pó, significa pelo menos duas coisas. Pelo menos duas coisas. E é o primeiro movimento dele. Qual que é o primeiro movimento dele, pastor? Ele reconhece a sua miséria. Primeiro movimento de uma pessoa que vive milagre na sua vida, ela reconhece a sua miséria. Primeiro movimento de uma pessoa que vai viver 2025 no projeto de Deus, ele vai reconhecer a sua miséria. Ele olha para si mesmo, para dentro do seu coração, e ele reconhece: a minha alma está apegada ao pó. O que significa isso? Talvez hoje para nós a gente não tenha noção disso, mas os orientais, eles tinham um costume de que quando eles passavam por um período de luto, de tristeza profunda, de depressão e de aflição, eles tinham o costume de jogar pó sobre suas cabeças, cinzas até mesmo sobre as suas cabeças, em sinal para todas as pessoas que estavam ao redor de que eles estavam passando por um processo de luto e de aflição. Era costume deles. Eles caminhavam ao pó. Quando ele diz: a minha alma está apegada ao pó, significa que ele está profundamente angustiado. Significa que ele está à beira da morte. Ele está tão deprimido, ele está tão angustiado, ele está tão desanimado, que ele não está nem olhando para cima, ele não está nem parado, mas ele está ajoelhado, prostrado, com a alma dele, com a cabeça dele, com o rosto dele no chão, rastejando, sofrendo, passando por um período de turbulência. Aqui, queridos, nós vemos pessoas que podem estar empoeiradas. De repente você chegou nesse lugar nessa noite empoeirado. Empoeirado. O que é uma pessoa empoeirada? Quem lembra daquela pregação dos 4 corações aí? Dá um glória a Deus aí que eu preguei. Acho que foi domingo passado, retrasado. Lembra que eu falei de um tipo de solo que é o solo à beira do caminho? Lembra? Solo à beira do caminho. O solo à beira do caminho, queridos irmãos, é aquele solo que vai se tornando sujo. Por quê? Porque a beira do caminho vai pegando poeira, vai pegando pó, vai pegando cinza, vai pegando tudo que é coisa ruim. Aí a pessoa vai ficando empoeirada. Sabe quais são as pessoas empoeiradas? São aquelas pessoas que no decorrer da sua vida acabam se tornando sujas por causa de experiências ruins, por causa do pecado, por causa de más notícias. A pessoa vai se tornando empoeirada. Pessoa que está com a cara no pó. Pessoa que, conforme a sua caminhada aqui na terra, vai se encrostando de poeira, de decepções,
Aí vai se tornando uma pessoa empoeirada, incrustando de aflições, de experiências ruins, no decorrer da sua trajetória de vida, no decorrer da sua caminhada, você vai se sujando. E eu digo mais, tem algumas pessoas que no domingo elas são limpas pela água pura da palavra. O pastor vem, o pastor limpa, o pastor rega, o pastor cuida, diga aleluia. O pastor se esforça para cuidar de você. Seja eu, seja o pastor Vanderlei, seja qualquer outro ministro, profeta, o missionário Fernando, seja algum pastor que esteja aqui à frente, escolhido por Deus para cuidar de você, qualquer um. Às vezes vem aqui, limpa você com a oração, limpa você com a água da palavra. Aí você chega lá na segunda-feira, na tua semana, chega na tua segunda-feira, no teu dia a dia, e aí você acaba se sujando com a poeira da família, sim ou não? A poeira do cônjuge, a poeira do patrão, a poeira do amigo, da amiga, a poeira daquele familiar que não gosta que você venha na igreja, a poeira do boleto bancário, do cheque especial, não é verdade? A poeira do desemprego, a poeira de não ver muitas vezes as tuas orações respondidas. Você vai se sujando, porque o mundo aí fora é um mundo empoeirado, é um deserto. O mundo aí fora suja a gente, o mundo aí fora nos deixa empoeirados. As decepções da vida acabam nos deixando que nem essa alma aqui, ó, apegado ao pó. 15 anos de idade, aquela mulher ficou apegada ao pó e não saiu mais na sua vida emocional. Aos 16 anos de idade, na primeira vez que ele experimentou droga, dali para frente ele ficou empoeirado. Aos 26 anos de idade, primeira vez que ele jogou e ficou viciado em jogo, ficou empoeirado. Primeira vez que essa pessoa se afastou da igreja e nunca mais voltou. Primeira vez que ele se desviou. Pensou que estava tudo bem, estava tudo aleluia, glória a Deus, mas por A, por B, por C, por qualquer desculpa. Quando a pessoa quer se desviar, ela arruma qualquer desculpa. O pastor não cumprimentou com a mão direita, então eu não vou mais. Quando a pessoa quer, queridos, tudo é desculpa. Pano preto é desculpa, o pastor é desculpa, porque a pessoa não está querendo mais. Então aquilo aconteceu, a pessoa se desviou, não conseguiu voltar para a igreja. Que pena. Ela se empoeirou. Ele ficou empoeirado, sujo, apegado ao pó. A poeira da perda de alguém, você já ouviu essa daí? A poeira do luto, da perda de alguém, a perda de uma amizade, a perda de um familiar, que a pessoa não consegue superar. A poeira do divórcio, a poeira da quebra de expectativas no pastor, na igreja, a poeira da aflição de coração, a poeira da rejeição paterna e materna, o amor de pai, o amor de mãe que ele ou ela nunca teve, mas que sempre interpretou como se o pai e a mãe amasse mais o fulano, o ciclano do que a mim. A poeira da rejeição, a poeira da decepção. Pastor, eu estava tão bem até que eu me decepcionei com fulano, com ciclano, com beltrano, e a minha alma a partir daquele momento se tornou empoeirada. Primeiro significado da poeira é esse: é a pessoa que entra por aquelas portas verdes, durante toda a semana foi pegando poeira, poeira do pecado, poeira da quebra de alguma expectativa que ela colocou em alguém. Aí ela entra aqui empoeirada, senta aqui, empoeirado. O segundo significado da poeira pode ser também uma alma que está apegada às coisas dessa terra. O segundo significado da poeira, essa alma, ela se tornou apegada ao pecado, ao mundo, ao diabo, às coisas que esse mundo oferece, aos prazeres dessa terra, que ela não consegue se erguer, que ele não consegue levantar, que ele não consegue olhar para cima, mas que ele vive com a cara no pó, sempre devido à escuridão de suas escolhas erradas. Uma vez um homem sentou na minha frente e disse: pastor, por que eu sou uma pessoa que só sabe escolher coisas erradas?
Interessante a pergunta dele. Por que eu sou essa pessoa que só toma decisões erradas? Eu escolhi errado com quem casar, eu escolhi errado aonde ficar, eu escolhi errado a cidade para morar, eu escolhi errado a casa para viver. Parece que tudo que eu escolho é errado, pastor. É uma pergunta interessante, porque às vezes nós temos essa sensação de que nos falta sabedoria, de que nos falta a inteligência da palavra de Deus para escolhermos as coisas certas para a nossa vida. Ele estava com a escuridão, por quê? Porque ele estava com a cara no pó, os olhos dele estavam vendados pela poeira desta vida, pela poeira do pecado. Aí ele não consegue decidir, ela não consegue decidir. Então o primeiro movimento, querido, para você romper em 2025, é reconhecer que talvez em alguma área da tua vida, você esteja vivendo uma vida empoeirada. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora, existe um segundo movimento que o salmista faz logo depois do ponto e vírgula, onde ele não só reconhece a sua miséria, mas ele também reconheceu a sua necessidade de Deus. Diga aleluia. Então diga comigo: reconhece a sua miséria, reconhece a sua necessidade de Deus. Ele reconheceu que ele precisava de Deus, ele reconheceu que ele necessitava de Deus. Diga amém. Ele reconheceu, ele olhou para dentro de si, mas ele ou ela também olhou para cima. Ele conseguiu romper com a atmosfera de poeira, e ele ou ela conseguiu perceber de que ele não nasceu para viver na poeira ou rastejando, mas que existia para ele um Deus poderoso que lhe daria a resposta para as suas necessidades. Ele fez um reconhecimento muito lindo, onde ele olha para cima do cenário pueril da sua vida e reconhece que ele precisa de Deus. Esse movimento, queridos, não é todo mundo que faz. Talvez o teu familiar ainda não tenha feito esse movimento, talvez teu amigo ainda não tenha feito esse movimento, mas eu sou grato a Deus por você que está nessa noite, nesse lugar, porque talvez seja um sinal de que você já fez esse movimento. Você só está aqui porque você reconhece que precisa de Deus. Senão você não estaria aqui, senão você estaria em qualquer outro lugar. Mas você só saiu da tua casa nessa noite, nesse calor, porque de alguma forma, mesmo que seja um pouquinho só, você reconhece que você precisa de Deus. E eu quero te dizer, Deus não te criou para viver com a cara no pó. Deus não te criou para viver empoeirado, meu irmão, minha irmã. Deus não criou você no ventre materno, Deus não fez você nascer, Deus não formou você no ventre da tua mãe, Deus não cuidou de cada passo da tua vida em 2020, 2021, 2023, Deus não tem cuidado da tua família, da tua casa, para que você viva rastejando na poeira da vida. Existe um cenário de vida acima da tua poeira. Existe um cenário de vida acima do cenário pueril em que você está vivendo. Imagina comigo esse jovem prostrado, ajoelhado, com a cara no pó, no fundo do poço, até que num determinado momento, talvez como você, em 2020, em 2021, em 2022, em 2023, em 2024, em 2025, percebe: ei, mas tem um lugar onde eu posso encontrar esperança. Aí ele faz um gesto muito lindo, da poeira ele levanta o olhar e olha para cima. Só vive a vida de Deus quem levanta o seu olhar da poeira e olha para cima.
Você está entendendo o segredo que Deus está te dando nessa noite? Você só vai viver um milagre quando você levantar os teus olhos da miséria, quando você levantar os teus olhos da aflição, quando você levantar os teus olhos do problema, quando você levantar os olhos da circunstância e olhar para Deus e descobrir que existe um Deus poderoso que pode te erguer das cinzas. E o pastor é instrumento de Deus para isso. O pastor é instrumento de Deus para chegar para você, colocar o dedo no teu peito e dizer: ei, meu irmão, existe um Deus acima da poeira da tua vida, existe um Deus acima da poeira do teu passado. Ei, bairro Itararé, existe um Deus acima da poeira desse bairro, existe um Deus dos céus, todo-poderoso, unânime, onipresente, onisciente, que pode estender a mão para você e levantar você da miséria, do chão de rastejar pela vida e fazer você voar nas mais altas alturas deste mundo. Existe um Deus acima do problema. Existe um Deus acima da falta de paz. Diga aleluia. Deus está acima. Ele olha para cima. E sabe o porquê que Deus muitas vezes deixa você chegar no fundo do poço? Você já ouviu isso, eu vou repetir, para você lembrar. Por que muitas vezes Deus deixa o crente chegar no fundo do poço? Por que Deus permite isso? Porque é só quando você chega no fim do último, no porão do fim do poço, que você se lembra, quando não tem mais onde ir, que você se lembra de olhar para cima e lembrar de Deus. Tem pessoa que é assim. É por isso que Deus permite que o crente viva essas coisas. É por isso que Ele permite que o crente viva muitas misérias, porque ele não é inteligente. Ele tem que esperar alguma coisa acontecer, ele tem que esperar alguma doença chegar, ele tem que esperar alguma miséria chegar, para aí ele lembrar de viver uma vida cristã. Infelizmente, tem pessoas que são assim. Não seja essa pessoa. Nessa noite, lembre sempre, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, lembre da palavra desse pastor. Lembre que quando a poeira chegar, lembre de olhar para cima. Quando alguém te der uma má notícia: ei, minha irmã, isso aconteceu, você perdeu isso, você está longe disso, você perdeu tal coisa, você está desempregado. Quando uma má notícia chegar para você, quando algo de ruim acontecer, lembre dessa mensagem e lembre de olhar para os céus e dizer: eu sei que isso está acontecendo comigo, mas eu também sei, como Jó, que o meu Redentor vive e que com os meus olhos eu hei de vê-lo vir ao meu encontro. Eu sei que o meu Redentor vive. Diga aleluia. Reconhece a necessidade de Deus. Deus me disse que muitas pessoas nessa noite Ele vai levantar do pó. Deus me disse que muitas pessoas aqui dentro chegaram ao pó do desânimo, ao pó da desistência, ao pó espiritual. Mas eu quero te dizer, o que Deus tem feito nesse bairro há 4 anos é Salmo 119, 25. Ele tem levantado este bairro do pó, porque esse bairro se encontrava no pó, esse bairro se encontrava rastejando, esse bairro ainda se encontra em alguns lugares na poeira. Mas nós estamos aqui nessa igreja, o pastor está aqui, nesse púlpito aqui de madeira, toda sexta e todo domingo, proclamando para esse bairro que existe um Deus acima dos centros espíritas, das igrejas, dos centros de macumba, de qualquer bruxaria. Existe um Deus acima no comando deste bairro. Que nem aquela gravura ali que eu fiz questão de imprimir para essa igreja. Mostra o bairro de cima, em cima da ponte, a visão do bairro. É interessante que muitas pessoas se matam ali naquela ponte. E perceba, se você ver comigo, antes da pessoa se jogar daquela ponte ali, olha a visão que ela tem. A primeira visão que ela vê, antes de se jogar, porque ela olha para frente, ela vê bem à frente dela uma igreja.
Porque Deus, Ele está com você, e você não vai conseguir escapar de Deus até mesmo no último minuto de vida. Talvez seja o último alerta para a pessoa. Ela olha a igreja, em vez dela sair da ponte e entrar na igreja, ela prefere desistir da vida. Pessoa que chegou no fim do poço, no pó, e decidiu ficar no pó. Muitas vezes você vai cair, meu querido. Muitas vezes você vai chegar no pó. O pastor chega no pó, você vai chegar também. Muitas vezes isso acontece, é normal. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-mulher, ninguém aqui é todo-poderoso. Nós passamos por aflições. Agora, tem uma frase tão linda que diz que as ovelhas podem se sujar na lama, mas somente os porcos gostam de rolar nela. É ou não é verdade? É só porco que gosta de ficar na lama. A ovelha se suja, mas se ela vem para o seu pastor, o pastor limpa a ovelha, cuida da ovelha, trata da ovelha. Diga amém? Então reconheça a sua necessidade de Deus. E para encerrar a mensagem, nós orarmos agora, eu quero passar para você o terceiro segredo, para você levantar. Quando acontecer na tua semana de você se prostrar, eu quero te passar o segredo para você se reerguer. Terceiro segredo: reconheça a fonte da tua restauração. O salmista, ele diz assim: Senhor, me dá vida, vivifica-me segundo a tua palavra. Quer ver isso acontecendo na prática? Quer ver isso acontecendo na prática? Eu vou dar um exemplo para você ver como isso é atual, é prático que eu estou falando. Na quinta-feira acontece uma má notícia com você, na quinta-feira acontece um problema, você fica escabelado, você fica pensando em desistir. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada, eu quero ficar no pó. Aí você é a pessoa que decide ficar no pó. Mas se você for outro tipo de pessoa, na sexta-feira, 6:30 da tarde, você reconhece a tua necessidade de Deus. No domingo, 6 horas da tarde, você reconhece a tua necessidade de Deus. Aí você arruma, toma o teu banho, mesmo sofrendo, mesmo chorando, e vem para a igreja. Aí na igreja que você está, você não pode achar que a fonte da tua restauração é o pastor, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano, é o dom, é o milagre, é a resposta, porque o salmista não diz vivifica-me segundo qualquer outra coisa. O salmista diz vivifica-me segundo a tua palavra. É por isso que essa igreja é baseada na palavra. A maior parte do culto é a pregação da palavra. A ministração, toda ela é pregada na palavra. Porque a palavra que pode restaurar você, a palavra que pode vivificar você. Diga amém? E quem é crente mais antigo, que já foi em outros lugares, sabe que não é em tudo que é lugar que é assim não. Sabe que em muitos lugares tem tudo, menos a palavra. Acontece que é essa palavra que é a fonte de vida para a tua família. Eu quero te dizer, é essa palavra que vai transformar a tua casa em 2025. É essa palavra pregada nesse púlpito que vai levantar a tua família do pó, que vai levantar a tua família do que Satanás tem feito, que vai levantar a tua casa da lambança, da lama que Satanás tem feito na tua prole, na tua família. É esta palavra que vai lavar a tua casa no sangue do Cordeiro em 2025. É esta palavra que tem o poder de ressuscitar você. É esta palavra que você lembra quando você está passando por aflição. Em João 16:33, que Jesus disse para você ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e você também vai vencer. É essa palavra que quando você está passando por escassez financeira, quando você está passando por algum problema na tua família, você lembra de Romanos 8, a partir do verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Por isso estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem nudez, nem espada, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem bruxaria, nem feitiçaria, nem qualquer outra coisa pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É lembrar disso que restaura o teu coração. É lembrar do Salmo 23, que diz que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. É lembrar desse salmo que diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, você não precisa ter medo, minha irmã, você não precisa voltar para casa com medo, você não precisa viver de insônia com medo de nada, porque Ele está contigo. É dessa palavra, é do Salmo 91 que você lembra, que se você é uma pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, você vai encontrar descanso à sombra do Onipotente. Que você lembra que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Que você lembra que Ele dará ordem aos seus anjos para que te guiem e te guardem em todos os teus caminhos. É dessa palavra que você lembra que por mais que Satanás esteja querendo te atacar e te destruir, a Bíblia vai nos dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos resistir ao diabo e que ele fugirá de nós. Essa palavra vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não tem poder de tocar na vida dessa pessoa. Agora há pouco, uma irmã veio me fazer algumas perguntas. Eu fiz uma ligação para ela, para pastorear o coração, e ela estava com medo, porque ela ficou sabendo que haviam feito um trabalho de feitiçaria contra ela e contra a família dela. Ela veio buscar aconselhamento, e aí ela terminou aquele aconselhamento confortada e fortalecida. Sabe por quê? Porque eu só citei um versículo para aquela irmã. Números. No livro de Números, do capítulo 22, que diz que nenhuma feitiçaria poderá pegar, nenhum encantamento pode funcionar contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Se você não é povo de Deus, vai pegar. Nem fica todo galo aí que, se você não está vivendo uma vida santa, não fica se achando que pode pegar. Você está dando brecha, está abrindo a porta, escancarando a porta para Satanás entrar, aí não tem condição. Agora, se você é povo de Deus, se você é uma pessoa fiel, a Bíblia diz que você pode dormir tranquilo, pode fazer 1000 trabalhos para você, não tem problema nenhum, porque você é protegido, é filha de Deus, é filho de Deus. Diga aleluia. Então, tudo está na tua decisão. Viver uma vida como esse salmista, lá nos céus, ou viver uma vida de morte. Qual a tua escolha nessa noite, eu pergunto para você. Diga, eu quero viver a vida de Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Diga amém. Eu prometi para você que eu seria bem rápido, devido às condições meteorológicas. Mas não porque eu estou sendo rápido que eu estou sendo incompleto. Pelo contrário, eu consegui pregar toda a mensagem que eu tinha para essa noite, porque o Espírito Santo preparou esse momento para você ouvir esta ministração. Então nesse momento nós vamos fazer uma ministração que é o seguinte: nós vamos espiritualmente acessar a tua alma, espiritualmente, e vamos estender a mão para você. E eu não sei a área da tua vida que você está prostrado, mas nós vamos erguer você nessa noite. Você vai sair desse lugar com os olhos fitos em Jesus. Você vai sair desse lugar com a tua esperança nos céus. Você vai sair desse lugar animado. Você vai sair desse lugar com a tua fé fortalecida. Você vai sair desse lugar talvez até mesmo com teus milagres debaixo do teu braço, porque Deus vai erguer você do pó nessa noite. Porque nós vamos erguer você
O pastor veio nessa noite com esta palavra para erguer o teu coração do pó, de alguma tristeza, de alguma aflição, de alguma coisa ruim que você esteja passando. Eu e o missionário Fernando estaremos estendendo a mão espiritual para você e erguendo você do pó nessa noite. Quem quer orar comigo, dá uma glória a Deus.